Presidente, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite para participar nessa edição especial do Café PT. E nós vamos começar falando sobre a campanha Defenda o Brasil, do governo Lula e do PT, com outras entidades, né, que funciona também como uma resposta ao ataque da soberania brasileira pelo governo Trump. Então, quero que o senhor comece falando para a gente o que essa campanha está prevendo. Bem, o objetivo da campanha é exatamente fazer com que a população possa participar de uma forma decisiva e importante na mobilização para que nós possamos unir o Brasil na defesa do nosso interesse, na defesa da nossa soberania, da nossa democracia, da independência entre os poderes, e ao mesmo tempo ela serve para mostrar que aqueles que muitas vezes se travestem de patriotas, em verdade atendem a interesses que são inteiramente diferentes daqueles que são os interesses do Brasil. Nós vamos ter uma prioridade na ação nas redes sociais, e isso vai ser feito de forma articulada, organizada, e eu não tenho dúvida de que será mais uma campanha que o partido faz e que vai receber uma grande adesão da população brasileira. Nós estamos conseguindo, com essas últimas campanhas, furar a bolha, como se diz, e, ao mesmo tempo, equilibrar, não é, essa disputa com a extrema-direita, que sempre teve momentos e situações em que predominou em relação à esquerda no nosso país. Eu acho que será uma campanha para fortalecer o sentimento patriótico, inclusive para buscar trazer novamente para o povo, né, os símbolos do Brasil, que foram totalmente vilipendiados pela extrema-direita, particularmente naquele momento de tentativa de golpe de Estado no Brasil. Presidente, o tarifaço do Trump, um assunto bem alto nesse momento, com uma repercussão gigantesca, claro, né, para a soberania do país, ele é claramente visto como uma ação política e não econômica, e que envolve diretamente, claro, também, né, a articulação da família Bolsonaro. Então eu queria que o senhor falasse para a gente aí, né, com relação principalmente à postura de Eduardo Bolsonaro, que está cometendo aí o crime de lesa pátria. Queria que o senhor avaliasse para a gente sobre isso, essa relação, né, e todo esse impacto que está acontecendo nesse momento. Bom, primeiro, como você disse, a fundamentação dessa decisão dos Estados Unidos de ampliar a taxação dos produtos brasileiros que são exportados para lá tem claramente uma conotação política, não é? E uma conotação política completamente equivocada, porque da mesma forma que nos Estados Unidos os poderes judiciário, legislativo e executivo são autônomos e independentes, no Brasil isso também ocorre. Então não está na alçada do presidente da República interferir para que Bolsonaro não seja preso, para que os seus asseclas e sua família não venham a sofrer processos importantes. E tanto é político que, quando nós analisamos os dados econômicos da relação comercial do Brasil com os Estados Unidos, esses dados são claramente favoráveis aos americanos. Sim. Eles vendem muito mais produtos americanos no Brasil do que nós vendemos produtos brasileiros nos Estados Unidos. Verdade. Isso já há 15 anos. Então, não há fundamentação econômica para isso. Há, sim, o interesse de colocar o governo brasileiro no canto da parede, de tentar interferir na soberania do nosso país e salvar, não é? Tirar a corda do pescoço daqueles que cometeram crimes gravíssimos contra a Constituição brasileira e que eu imagino serão julgados de acordo com a gravidade do que fizeram. Presidente, uma outra campanha que nós vamos falar agora é sobre a campanha da taxação BBB, de bancos, das bets e dos bilionários, lançadas pelo PT, que se espalharam aí pela internet e mobilizou as ruas. A gente vê aí mobilização em São Paulo, Rio de Janeiro, em um momento que a população também se engajou contra as medidas antipopulares do Congresso Nacional. Eu queria que o senhor falasse para a gente como que essa ação está ajudando a fomentar essa discussão sobre as ações da justiça tributária, propostas e muito importantes, né, pelo governo Lula. Bem, eu acredito que essa campanha
ela representou um marco importante na comunicação política no Brasil, especialmente na comunicação de esquerda. Durante muito tempo, e isso ainda é real, a extrema-direita tem tido a hegemonia e o predomínio na disputa política nas redes sociais. E dessa feita nós conseguimos equilibrar esse jogo, né? Chegar a setores da sociedade que reagiam às mensagens do PT e da esquerda no nosso país, e acredito que estamos num caminho muito correto para obtermos os objetivos políticos que desejamos. Em verdade, essa campanha ela tem dado sucesso, tem tido sucesso, porque nós estamos com a política correta. Todos nós lembramos que ao longo da campanha eleitoral 2022, o presidente Lula foi muito enfático em dizer que, para ele, era fundamental que nós colocássemos a população mais carente, mais pobre, no orçamento, ou seja, que as políticas públicas do Brasil tivessem como foco atender às necessidades da classe média, mas principalmente das pessoas mais pobres, e, ao mesmo tempo, colocava a ideia de que os ricos têm que ir para o imposto de renda. Não é? Tem que estar no imposto de renda, tem que pagar proporcionalmente ao que ganham. Não é? E esse é o sentido da justiça tributária, de nós fazermos com que o processo de crescimento, de desenvolvimento do Brasil seja financiado pela população de um modo geral, mas aqueles que podem e que não pagam o imposto no Brasil, eles venham a dar uma contribuição maior do que aquela que dão hoje. Então, o BBB, a sobretaxação ou taxação, porque muitos deles não pagam imposto mesmo, sobre os bilionários, não é? E aí é uma parcela muito pequena da população que hoje não contribui com nada e que a proposta é que possa contribuir com 10%, uma alíquota mínima de 10% dos bilhões que recebem, né? A outra que são os bancos, né? Principalmente essas fintechs, né? Os bancos no Brasil têm lucros astronômicos e esses bancos digitais, né, têm crescido também, têm uma relevância econômica enorme e não pagam sequer o que os grandes bancos pagam de impostos. Então, fazer com que haja essa taxação dos bancos, dos grandes bancos, mas das fintechs, também é uma outra medida de justiça tributária. E, por último, as bets. Essas aí devem ser tratadas, devem ser taxadas, não só porque pagam pouco imposto, mas porque causam um dano terrível à sociedade brasileira. A quantidade de pessoas que estão dilapidando o seu patrimônio, consumindo as suas economias, gastando os salários parcos que recebem com essas bets é uma coisa, eu diria, criminosa, não é? E é muito justo que nós aumentemos a taxação sobre elas. Eu acho até que a proposta do governo é uma proposta muito tímida. Ir de 12% para 18% a taxação das bets, eu acho que é muito pouco. Eu acho que elas deveriam ser tratadas como o cigarro é tratado no Brasil, como a bebida é taxada no Brasil, para que, como causam mal à saúde e mal à população, deveriam ser taxadas mais intensamente até para desestimular que as pessoas participem desse tipo de jogatina. Para tudo isso daí, né, presidente, o benefício que hoje é utilizado são dois extremos, né? A comunicação, a internet, ela vai em dois extremos. Tem muita força na questão das fake news, mas também tem um lado bom que, devidamente utilizado, pode atingir muito as pessoas. E esta postura que o Partido dos Trabalhadores, né, vem tomando em utilizar a inteligência artificial, utilizar as redes, utilizar a internet para conscientização das pessoas, né, sobre a importância de todas essas propostas. Culturalmente, acreditou-se que o pobre tinha que carregar o país nas costas, pagar mais impostos e os ricos ficarem ali totalmente ilesos. Então, eu queria que o senhor falasse para a gente, né, como que o senhor está avaliando, né, a importância da comunicação do PT, está conseguindo atingir
aí as pessoas que precisam e levar essa conscientização sobre a importância da reforma, da justiça social, da justiça tributária, né, principalmente na taxação aí do BBB, dos bilionários, bancos, das bets, né? Então, como que o senhor avalia aí a gente está furando esta bolha? Eu acho que é uma coisa muito importante, não é? E mostra que é possível fazer essa disputa e utilizar instrumentos que podem ser nocivos à população, nocivos até à atividade política no país, num sentido, num caminho que contribui para o processo de conscientização das pessoas. Por exemplo, nós o tempo inteiro temos manifestado a nossa preocupação de que a inteligência artificial possa ser utilizada para a produção de fake news, para ataques importantes de ódio contra atores da política, mas contra a própria população de um modo geral. E, no entanto, nós estamos utilizando esse mecanismo tecnológico importante para conscientizar as pessoas, para colocá-las diante de situações que são reais. Então, acho que o PT avançou nesse caminho, avançou rapidamente. Eu acho que essa experiência está tendo uma importância muito grande para nós criarmos no Brasil uma opinião pública favorável à justiça tributária, e acho que vai ser muito importante também para a pré-campanha eleitoral, já que durante a campanha eleitoral a legislação vai impedir, espero inclusive que impeça a utilização disso para ataques ou para quaisquer outras coisas com as quais nós não concordamos. Então, eu acho que foi um avanço, como eu disse, foi um marco, e eu espero que daqui para frente nós só venhamos a crescer nessa atividade, que nós possamos trazer mais influenciadores no campo da esquerda, que a própria militância do partido e de outros partidos da esquerda também se dediquem a esse trabalho, né? E eu creio que vamos chegar no ano que vem em condições de competitividade para garantir a 4ª eleição do presidente Lula para governar o Brasil. Seguindo aqui, né, o nosso assunto sobre a justiça tributária, o Congresso vetou o projeto, né, do IOF proposto pelo governo Lula, e agora o STF propôs uma conciliação, né? Como que o senhor poderia nos falar agora sobre a oposição, como que vai ser essa postura da votação desta proposta? Bem, eu acho que a decisão do Supremo ela foi importante, mas ela tem que ser muito clara no sentido de deixar absolutamente nítido para a população que o governo não cometeu nenhum tipo de abuso em relação àquilo que é uma prerrogativa sua. A Constituição brasileira diz que o governo, o executivo, pode utilizar o imposto sobre operações financeiras como um imposto regulatório, ou seja, para corrigir determinadas distorções que possam estar acontecendo. E, obviamente, a consequência disso, se você eleva o imposto, é um aumento da arrecadação. Então, nós esperamos que a decisão do Supremo diga claramente: o governo não extrapolou das suas funções e das suas prerrogativas. Segundo, a negociação é sempre um bom caminho. Nós estamos querendo levantar um determinado valor em termos de incremento de arrecadação que contribua para o cumprimento do arcabouço fiscal e a garantia do equilíbrio fiscal do nosso país. Se isso vai ser feito uma parte com o IOF, talvez uma parte menor do que havia naquele decreto, ou se vai ser feito com uma diminuição mais intensa das isenções fiscais, tributárias para os empresários brasileiros, né? Se isso virá de um corte das emendas parlamentares, eu diria que é mais secundário. O que nós queremos realmente é que cheguemos num ponto em que nós possamos garantir que essas metas sejam atingidas. Tem um outro dado que eu acho positivo desse processo agora no Supremo, é que é muito difícil
nós garantirmos que o país tenha uma saúde fiscal se não houver um processo de concertação política no país, que envolva os empresários, que envolva o executivo, o legislativo, o judiciário, para que cada um dê a sua parcela de contribuição. Por exemplo, os empresários abrirem mão, né, dessa isenção tributária que há no nosso país, que atingirá esse ano algo em torno de R$1 trilhão. Não é? Então, reduzir isso significativamente, criar mecanismos para avaliar se essas isenções estão produzindo os resultados para as quais elas foram determinadas pelo Congresso Nacional, o Poder Legislativo discutir principalmente o tema das emendas parlamentares. Em nenhum país do mundo você tem essa proporção de recursos do orçamento do país utilizados para emendas parlamentares. Em muitos países sequer existe esse mecanismo. E no Brasil, só esse ano serão 62 bilhões de reais em emendas parlamentares. O governo está brigando no IOF para conseguir entre 10 e 20, não é? Então, o Congresso Nacional vai dar a sua contribuição, cortar as emendas parlamentares, vai tomar uma posição decisiva para não permitir novas isenções tributárias ou benefícios, quaisquer que sejam eles, que não tenham lastro no orçamento do país. Por outro lado, o judiciário também. O judiciário pode dar uma ajuda significativamente no tema dos altos salários, não é? E, com isso, até, quem sabe, reduzir a sua participação no orçamento da União, que é feita por intermédio do 12º. Então, acabar com penduricalhos, não permitir que juízes ganhem 100, 150, 200 mil reais por uma série de artifícios, não é, que são colocados na sua remuneração, no seu vencimento. E, finalmente, o Executivo também. O Executivo já está fazendo cortes, não é? Isso é muito ruim, porque estamos comprometendo aí algumas políticas públicas importantes, mas eu acredito que um planejamento para evitar que o déficit cresça, eu acho que é algo importante. Nós temos que, lógico, não vamos deixar de manter a política de aumento do salário mínimo, tanto para o BPC quanto para o salário mínimo de um modo geral, mas nós temos que apertar o cerco, né, para que esses benefícios realmente sejam concedidos a quem de direito pode recebê-los. E eu acho que também há outros mecanismos, melhorar a eficiência do Estado brasileiro, né? Isso também pode ser um apoio importante para a construção da participação do Executivo no processo de equilíbrio fiscal. Perfeito. E para poder finalizar aqui, né, nós vamos falar sobre o PED 2025, né, que foi realizado agora recentemente. O presidente eleito foi o candidato Edinho Silva. Mas algumas cidades ainda têm a disputa para o segundo turno, né, para todos os resultados serem contabilizados e divulgados. Qual a importância desse processo democrático de eleição aí para o partido e para o país também, presidente? Eu acho que esse processo ele é muito importante. O PT está concluindo um processo que foi extremamente vitorioso. Nós devemos ter aí uma participação de filiados nesse PED na ordem de mais de 400 mil filiados que saíram de casa para votar, para escolher os novos dirigentes do PT, não é? E foi um processo que, apesar de alguns sobressaltos, mas, pelo menos até o momento, tem sido um processo pacífico, de unidade. Acho que nós elegemos um presidente com um respaldo, com uma representatividade enorme em termos de votos, né? Sai muito fortalecido, muito legitimado o nosso companheiro Edinho Silva, não é? E alguns problemas que nós tivemos estão sendo equacionados. Eu acredito que no nosso encontro nacional, que deve acontecer no começo de agosto, nós vamos ter uma grande festa, porque o partido vai ter conseguido construir,
né, tranquilamente a sua unidade política. Esperamos contar com o presidente Lula nesse encontro que vamos fazer. E esse evento do PED, ele, na minha opinião, foi muito importante como uma mobilização, um esquentar dos motores para a disputa no ano que vem. Nossa militância aí se animou para estar no ano que vem na rua, fazendo as grandes mobilizações que nós sempre fazemos. Então, eu me sinto muito satisfeito de poder ter contribuído um pouco para que nós chegássemos a um processo tão bem definido, tão tranquilo. Maravilha. Hoje nós recebemos aqui o senador e presidente do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, Humberto Costa. Presidente, muito obrigado por sua participação, por ter aceitado aqui o convite dessa edição especial do Café PT. Alegria sempre poder estar junto ao Café PT, junto à nossa TV PT e levando aos nossos filiados, militantes, mas a população de um modo geral, não é, uma mensagem, não é, do que pensa o PT, do que deseja o PT e do que vai fazer o PT. Maravilha.